Fala, pessoal, grande prazer estar aqui com vocês nesse grande projeto que a gente pensou especialmente para você que é fisioterapeuta, que trabalha com pacientes com dor, no seu consultório, em clínicas, na sua sala de pilates. Então, esse projeto é feito especialmente para você. Então, um projeto pensado com muito carinho por mim, Jonas, a Fisiotec Fortaleza e pela AA Mídias Digitais. Então, um projeto super pensado, super elaborado para ajudar você na sua caminhada, para ter sucesso como profissional, como fisioterapeuta. Então, vou explicar um pouquinho como é que vai ser essa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais técnicas que vão tratar essa dor miofascial com mais rapidez possível. Então, a gente vai iniciar a primeira aula agora, a gente vai ter a segunda aula no dia 30 e a terceira aula no dia 2 de outubro, 30 de setembro a segunda aula, dia 2 de outubro a terceira aula. E nessa caminhada eu vou passar para vocês toda a minha experiência, toda a minha vivência para tratar melhor meus pacientes com dor miofascial. Então, como eu falei para vocês, meu nome é Jonas, sou fisioterapeuta formado na Universidade de Fortaleza, na Unifor, em 2008. Então, tenho aí 12 anos de formado na área, que a minha paixão maior é essa profissão. Se me perguntasse se eu queria fazer outra profissão, nem pensaria nisso. Então, sou feliz, sou realizado na minha profissão de ser fisioterapeuta. Mas, como a maioria de vocês que se formaram já, a gente percebe que quando a gente sai da nossa faculdade, a gente sai da nossa graduação, a gente sai praticamente verde, né? A gente sai sem saber direito como tratar esse paciente. A gente sai solto no mercado porque a gente não tem a vivência de empreendedor na nossa faculdade. Isso aconteceu comigo, não foi diferente, né? Me formei há 12 anos e, por felicidade, fui chamado para uma clínica de fisioterapia, né? Tive essa felicidade, na época, de uma professora me chamar para a clínica de fisioterapia dela e assumir um setor de neurofuncional. Então, você imagina um aluno recém-formado, não fazia nenhum mês de formação, chamado para assumir o setor de neurofuncional de uma clínica aqui em Fortaleza. Então, eu fiquei morto de feliz e corri para assumir, não esperei nem 2 dias direito, já assumi essa função. Só que vocês, não sei se vocês já passaram, espero que não passem, a gente se depara com uma realidade diferente no mercado. Né? Então, essa clínica trabalhava com plano de saúde, naquela época era muito ruim, então, vocês imaginam a remuneração baixíssima, né, que a gente encontra hoje no mercado da fisioterapia. Então, os meus primeiros 3 meses de atuação profissional foi, na verdade, um grande desespero e decepção. Né? Então, a gente pegou aquela crise existencial que o fisioterapeuta muitas vezes tem depois de se formar. Eu acredito que meus colegas já passaram por isso também. E aí eu fui fazer uma reflexão da minha vida, amava a minha profissão e queria ter remuneração adequada, né? Que o fisioterapeuta merece, e não enxergava como, porque a remuneração da clínica onde eu trabalhava não era boa. E o que acontece na maioria das clínicas do Brasil, principalmente para recém-formados. E aí fui fazer uma reflexão, fui olhar os fisioterapeutas de sucesso que eles tinham de diferencial. A primeira coisa que eu vi que eles tinham de diferencial era conhecimento. Eles não se limitaram ao conhecimento da faculdade. Né? O que eles aprendem deixa a gente muito verde. Né? Vocês podem estar passando por isso também. Então, eu vi que a galera tinha muito conhecimento, que os profissionais tinham muitos cursos, muitas formações, pós-graduações, e resolvi me afastar da clínica, né? Agradeço até hoje a oportunidade da profissional da época que me contratou, mas me resolvi afastar da clínica e me dedicar a estudo. Né? Então, isso há 12 anos atrás. Então, virei praticamente o doido dos cursos. Tive uma sorte muito grande de meus pacientes que eu atendia lá no setor de neurofuncional, na clínica, me contrataram para continuar atendendo de forma particular, muitas vezes nos seus domicílios. Então, comecei a atender esses pacientes, comecei a ganhar pelo menos 6, 7 vezes mais que eu ganhava na clínica. E investi esse dinheiro, a partir daí, toda em formação profissional. Então, eu fiz 2 pós-graduações, fiz uma pós-graduação em osteopatia clínica, fiz uma pós-graduação em trauma-ortopedia, comecei meu mestrado, comecei a fazer várias formações que eu achava que o mercado precisava, que os pacientes precisavam. Então, que curso vocês podem imaginar, eu fiz, né? Desde pilates, de iso-stretching, de terapias manuais, como quiropraxia, Mulligan, Maitland, APES, eu fui louco realmente nos cursos, atração vestibular, todo tipo de curso que aparecia no mercado, eu comecei a fazer e comecei a ver que isso deu um diferencial grande
no meu desenvolver, no meu consultório da minha clínica, que depois eu vou falar um pouco para vocês que eu montei, cheguei a ter uma clínica também. A partir daí, eu cheguei num ponto que eu percebi que meus pacientes precisavam de técnicas que me dessem mais agilidade. Quanto mais ágil eu atendesse o meu paciente, com mais efetividade, mais retorno financeiro eu obtia. Então, eu comecei a focar nessas técnicas. Foi aí que surgiu algumas das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa Semana da Dor. Então, meu intuito não é enrolação. Eu quero que realmente vocês aprendam algo aqui na nossa Semana da Dor, que vocês usem o que eu vou ensinar aqui no dia a dia de vocês, já a partir do último dia de aula, do último dia da Semana da Dor. Então, toda essa minha trajetória de 12 anos de profissão, hoje eu já tenho um certo sucesso com meus pacientes, sou diretor da Sociedade Brasileira de Fisioterapia também, então quem quiser saber um pouquinho da SPF, vai lá no site da SPF, a gente faz parte da diretoria dessa sociedade que faz a fisioterapia subir cada vez mais. Então, esse diferencial de aprendizado é que eu quero que vocês não percam esse tempo todo. Então, desses 12 anos, eu fiz, 60 cursos mais, cursos pós-graduações, mestrado, mas a maioria não foi suficiente, a maioria não foi importante na minha vida profissional. Então, eu quero que vocês não percam esse tempo, investimento que eu tive, e quero logo pegar as principais técnicas que resolvem o problema do seu paciente com a maior rapidez possível, né, com evidência científica que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Então, hoje, pessoal, para você ser um profissional de sucesso, eu acho que você tem que ter esses 3 pilares que vocês estão vendo aí no slide, né? Para ter um profissional de sucesso, iniciar pelo menos com isso. A gente tem que ter marketing, conhecimento, postura e autoridade, né? Primeiramente, eu até falaria no segundo item, que é o conhecimento, que é o que eu quero dar para vocês aqui na Semana de Dor. Eu quero dar futuramente, em futuros encontros que a gente vai ter depois também na Semana de Dor, para dar o conhecimento, para que vocês tenham as ferramentas adequadas para agilizar esse processo e virar autoridade. Mas não adianta você ter o conhecimento e o seu paciente, o seu público, não lhe ver, não saber que você existe. Então, eu quero que vocês unam essas 3 coisas, né? Então, o marketing nas redes sociais, o marketing de outras ferramentas também está aí no mercado para a gente aprender. Tem empresas muito boas, né? Então, eu vou indicar também a Mídias, que está fazendo a Semana de Dor comigo. Então, você tem que se mostrar para o seu público. Mas não adianta também se mostrar e não resolver o problema do seu paciente. Não adianta ele ir para o seu consultório e você não resolver o problema do seu paciente. E o terceiro item, postura e autoridade, pessoal. Postura nas redes sociais, postura no seu dia a dia, condizente com o seu papel, com o seu paciente. Então, a gente vê fisioterapeutas sem muita postura que perdem valor agregado na sua consulta, perdem valor agregado no seu consultório, porque não tem postura e autoridade, não mostra segurança no seu dia a dia, nas suas redes sociais, dos seus pacientes. Então, sobre marketing, postura e autoridade, sugiro que vocês realmente pesquisem, vão para cima disso, que vai ser o diferencial na vida de vocês. Mas antes, vocês vão ter conhecimento, tem que ter o conhecimento para entregar para os seus pacientes, para entregar resultado do seu paciente. É aí que eu quero entrar com vocês, e aí eu quero mostrar as principais ferramentas que tratam essas dores miofasciais, que são a maioria das dores que vocês tratam nos seus consultórios. A gente muitas vezes não sabe, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a maioria das dores que seus pacientes, as causas das dores que seus pacientes vão te procurar no teu consultório são de origem miofacial e muitas pessoas nem sabem, estão tratando locais errados, de forma errada, perdendo tempo e perdendo dinheiro com essa falta desse conhecimento, tá? Então, primeiramente, pessoal, se você quiser atender um paciente de forma adequada, o seu conhecimento, aquele pilar, entre aqueles 3 pilares que é o conhecimento tem que ser pautado nisso daqui. Eu acho que muitos já conhecem, mas como a maioria, como parte não conhece ainda, eu vou falar um pouquinho sobre a prática baseada em evidência. Então, se você quer ter uma parte de conhecimento grande no seu consultório, você quer ter sucesso no seu conhecimento, você tem que ter isso na sua veia, né? Prática baseada em evidência. A gente tem a sigla, que é PBE. Quando vocês virem PBE agora nas redes sociais, em congressos, em artigos, vocês vão lembrar aquilo que eu falei para vocês, que é a prática baseada em evidência. Ser um profissional de sucesso também, tá? Então, essa prática baseada em evidência, ela tem 3 pilares, né? Que está aí mostrado nessas bolinhas para vocês. A união desses 3 pilares
Só com a união dos três é que você vai ser um fisioterapeuta com prática baseada em evidência que vai entregar melhor para o seu paciente resultado. Então, o primeiro dessas bolinhas, desses pilares, do tripé da prática baseada em evidência, é a melhor evidência disponível. Então, você vai ter que procurar técnicas que já estão com uma comprovação científica adequada, publicada nos principais sites, principais jornais que a gente tem disponível, que são a PubMed e o PEDO. Para mim, os principais são os dois. Então, vocês vão no Google, digitam lá PubMed, PUBMED, ou PEDRO. PEDRO é uma base de dados de fisioterapia de fisioterapeutas australianos. Então, eles botam nessa plataforma só trabalhos em fisioterapia. E o PubMed tem trabalhos de todas as áreas. Então, para você tratar qualquer tipo de disfunção hoje, você tem que ter em mente que você vai usar a melhor evidência disponível. Não sei se vocês pegaram isso, não sei quem tem mais de 10 anos de formado, mas na nossa prática na graduação, a gente aprendia muitas vezes a tratar com luzinha vermelha, com forno de Beer, com choquinho, com gelinho. E hoje, esses procedimentos, essas técnicas, têm comprovação que não atuam de maneira adequada na maioria das disfunções. Então, se a gente não se ligar nos trabalhos científicos novos, o que as pesquisas vêm mostrando que funciona, porque elas vão dar certeza para a gente que a gente está fazendo a coisa certa. A gente vai continuar naquela fase de usar gelo, aquela luzinha vermelha, que na verdade não é infravermelho, né, porque o infravermelho é invisível ao olho nu. A gente vai continuar usando choquinho para tudo, alongando todo mundo. O meu paciente não vai ficar bom, então você não vai conseguir cobrar o valor de forma adequada para ele, porque ele não vai ter resultado. E muitas vezes o paciente mesmo se dá alta, né? De 30 atendimentos, que ainda chamam de sessões, o paciente mesmo vai deixar de fazer a fisioterapia porque ele não vai ter resultado. Isso por quê? Porque eu estou usando técnicas que não têm comprovação científica, ou que já têm comprovação científica que eles não funcionam. E eu não tenho a ideia disso, porque eu não tenho conhecimento de buscar nas bases de dados, de buscar, principalmente lá no PubMed, a melhor evidência científica disponível para aquele tipo de disfunção. Então, vou dar um exemplo. Eu vou tratar um epicondilite lateral, de cotovelo. Né? Aí, antigamente, a gente vinha com várias técnicas que já se mostraram que não funcionam. E a gente tratava o paciente não melhorava. Então, hoje, quando você tiver um paciente com epicondilite lateral, com síndrome de Kerven, com a síndrome do túnel do carpo, com a canelite, você já tem ferramentas nessas bases de dados que vão te mostrar quais são as terapias que melhor funcionam para esse tipo de disfunção. E as bases de dados, muitas vezes, mostram fazer o prognóstico. Ou seja, em quanto tempo você usando aquela técnica, o seu paciente vai ter resultado positivo. Então, o seu cálculo de cobrança para o seu paciente, para o seu cliente, é muito mais fácil, você vai ter o prognóstico. Aí vai ter a certeza que, para um trabalho ser bom, 95% daqueles pacientes, né, é o intervalo de confiança, os trabalhos, depois a gente pode discutir nos nossos grupos de Telegram, inclusive está aí o QR Code na tela de vocês, é só apontar o celular que vocês vão para o meu grupo exclusivo de Telegram. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, os trabalhos científicos, eles têm um intervalo de confiança de 95%, para ele ser estatisticamente confiável, né? Significativo. Então, você tem um trabalho científico que mostra que uma técnica funciona, pelo menos 95% dos pacientes que usarem aquela técnica vai funcionar. Então, você tem uma certeza maior. A primeira dica para vocês é buscar as evidências científicas, de novo, repito, no PubMed, no PEDO. Se você escrever no Google, é o primeiro que aparece, ou o PubMed ou o PEDO. É em inglês, mas é um inglês fácil. Hoje, com o Google Tradutor, ajudou muito a vida de todo mundo. É melhor que você saiba ler, né? Pelo menos ler em inglês, mas se não souber, o Google Tradutor já te ajuda. Então, você vai lá. Então, se o seu paciente tem uma pata de ganso, síndrome da pata de ganso, por exemplo, o que existe de melhor para atender a pata de ganso? Eu vou lá nas bases de dados, que os trabalhos me indicam. Senão, eu vou fazer coisas que eu não tenho certeza que funcionem. E, na maioria das vezes, não funciona. E aí está o meu grande erro, a minha falta de resultado com os meus pacientes, com os meus clientes. Então, lembrem sempre disso. Quem participar depois do grupo do Telegram, eu vou sempre dar dicas também sobre isso, como ler melhor a evidência científica. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu vou falar mais profundo lá também, porque o nosso foco aqui é
colocar resumido para vocês aprenderem de maneira mais fácil possível as técnicas que eu vou mostrar para vocês. O segundo pilar de um bom fisioterapeuta que trabalha com a prática baseada em evidência é a expertise clínica, a experiência do profissional. Então, não adianta eu saber, por exemplo, que uma terapia manual cervical funciona para a dor cervical se eu não sei fazer a terapia manual cervical, se eu não sei fazer as manipulações. Então, você tem que ter experiência nessa área, você tem que ter conhecimento dessa área. Então, se especializem a partir de agora, façam formações, cursos, ou apenas estudem terapias que tenham a melhor evidência científica disponível, que é aquele outro pilar. Tá? Então, já vou ligando as coisas, vou saber utilizar as melhores técnicas, e agora você não vai ser mais enganado, que alguém vai te vender um curso de, sei lá, magicoterapia, e você vai lá nas evidências científicas. Será que magicoterapia funciona nos meus pacientes? Tem alguma coisa que funciona? Então, a partir de agora, você não vai ser enganado para a galera vendendo curso, porque você vai saber o que funciona ou não. Sabendo o que funciona, você vai se especializar nisso, você vai aprender a utilizar essas técnicas. Por último, a preferência do paciente. Então, não adianta eu ter uma evidência científica legal, eu saber usar, ter uma experiência com relação a essa evidência que eu achei, e meu paciente não gostar. Por exemplo, uma agulha. Eu adoro agulha. Eu uso para muita coisa o dry needle, que é aquela, vou falar um pouquinho depois para vocês, mas aquela agulha parecida com a acupuntura para tratar dor. Mas não adianta eu tratar um paciente que tem fobia com dry needle, né? Então, o meu paciente tem que concordar, e muitas vezes eu tenho que sentar com ele, explicar o que ele tem, explicar qual é a disfunção dele, explicar a técnica que eu vou utilizar nele, e ele tem que concordar e tem que entender o que eu vou fazer nele. Então, a gente une essas três bases da prática baseada em evidência, e a chance de eu ter um sucesso com o meu paciente, meu cliente, é bem maior, é 95% de acordo com as pesquisas, né, de chance de sucesso com ele. Você vai saber que vai resolver, então você vai saber e vai conseguir cobrar um valor adequado, beleza? Então lembra disso, prática baseada em evidência. As técnicas que eu vou mostrar aqui têm evidência científica, eu vou mostrar depois futuramente. É meio chato, mas eu resumi o máximo possível para vocês não ficarem entediados com essas evidências que eu vou mostrar para vocês também, beleza? Lembra disso, prática baseada em evidência. Lembra, evidência científica, expertise clínica do profissional, preferência do paciente, tenham isso em mente. Em um dos três, você vira um fisioterapeuta PBE, que geralmente é o fisioterapeuta que tem resultado bom e que tem sucesso. Mas aí muita gente pergunta, por que tratar dor miofascial? Então, meus pacientes têm muita hérnia de disco, meu paciente tem muita artrose, meu paciente tem muita artrose de quadril, artrose de joelho. Por que então eu vou tratar miofascial? Não sei se vocês sabem, mas até nesses casos de doenças crônicas, a dor, na maioria das vezes, é causado no músculo da face. Né? Então, eu digo com certeza, pelo menos 90% dos seus pacientes que chegam no consultório têm a dor dele ligada para algum distúrbio miofascial. Se o seu consultório for focado em traumato, ortopedia ou desportiva, eu digo sem medo de errar, pelo menos 90 deles têm alguma dor ligada à miofascial. Então, é importante que a gente tenha na nossa cabeça como tratar de forma adequada essa dor miofascial. Interessante que o fisioterapeuta é o profissional mais habilitado para tratar isso, então não tem outro. Não tem médico, não tem outra profissão que trata melhor uma dor miofascial do que um fisioterapeuta especializado, fisioterapeuta com TBE. Então, é importante, a gente tem uma função importante para a sociedade que muitas vezes a gente não sabe ainda. Eu quero que vocês aprendam isso, a importância que vocês vão ser o diferencial na vida dos seus pacientes, né? Como eu falei para vocês, que a grande maioria das causas de dor do paciente chega no consultório, né? Então, bota isso na cabeça. Geralmente, o valor que você cobra pelo seu serviço, ele não é um problema quando o paciente tem dor e ele sabe que você vai entregar o resultado dele. Vou dar um exemplo de meu exemplo. Há uns anos atrás, eu tive uma dor forte na minha coluna lombar e que me deixou meio que incapacitado. E eu não tinha a quem recorrer. Eu tinha uma pessoa a quem recorrer porque eu confiava nele. Era um profissional aqui de Fortaleza também. E esse profissional estava em outra cidade, estava em outro estado ministrando o curso também. E eu sabia que ele resolveria meu problema. Eu sabia que ele, na época, poderia resolver esse tipo de distúrbio que eu tinha e ia melhorar a minha dor. Quem já sentiu dor sabe que é desesperador. Quem já travou a coluna sabe que é desesperador. É horrível. A gente fica sem chão.
E eu sabia que aquele profissional resolveria o meu problema, só que ele estava em outro estado. Eu cheguei a comprar a passagem para ir para outro estado, para ele me tratar, eu tinha confiança nele. Então, valor não é problema quando você tem dor. Tá? Então, e o paciente sabe que você vai resolver. Então, hoje em dia, no meu consultório, eu atendo todo tipo de paciente, desde secretário do lado, porteiro da clínica, do porteiro do... Claro que eu não cobro o mesmo valor para eles, né? Mas eles não se importariam em pagar porque eles têm a consciência de que eu posso ajudar eles. Então, é isso que eu quero também que vocês entendam. Parem de se preocupar com o valor cobrado. Se o paciente vem, você é uma autoridade, vem você que você resolve, ele vai. Dica muito importante que é da minha experiência clínica, da minha experiência de vida que eu venho encontrando até agora. Esse aqui é um trabalho, pessoal, muito interessante que mostra como é a dor no Brasil e como a gente é importante. Olha aí. Então, é uma revisão sistemática. Quem está no meu grupo do Telegram, de novo, aponta o QR Code que a gente vai passar esses principais trabalhos que eu mostro aqui para vocês por lá. Então, o aparelho locomotor é a causa mais frequente de dor no Brasil. Que causa mais dor na população brasileira é o aparelho locomotor. Quem melhor trata é o fisioterapeuta. Olha a nossa importância. 80% da população tem ou terá dor lombar. Na grande maioria das dores lombares, eu diria entre 90% e 95%, quem melhor trata dor lombar é o fisioterapeuta. Isso não sou eu que estou dizendo porque eu gosto da fisioterapia, são as pesquisas científicas que mostram a superioridade da fisioterapia em relação ao medicamento, em relação à cirurgia. Então não sou eu, não é a minha opinião. 80% da população brasileira passa de 160, 170 milhões de pessoas tem ou vai ter dor lombar, então alguma hora na vida dela ela vai precisar de fisioterapeuta. 1/3 dos brasileiros julgam que a dor crônica limita as atividades habituais. 1/3 dos brasileiros, cerca de 70 milhões de pessoas, além desse número todos que eu já falei para vocês, eles sentem que a dor limita a atividade do dia a dia dele. 3/4 dos brasileiros julgam que limita a atividade familiar, então ele deixa de fazer coisas com a sua família. Olha o que a dor está causando na população brasileira. Só que dependendo do estado, dependendo da região, apenas 10% a 50% procura ajuda profissional. Tem estado que é 10% da população que sente dor procura, tem outros que é 30%. O melhor estado, 50% procura ajuda profissional. Então, a população ela está indo mais para o lado do medicamento, né, seu ibuprofeno, seu dipirona, são os medicamentos que tem para a dor, do que procurando os profissionais que melhor tratam. Como eu falei para vocês, as pesquisas dizem que melhor trata esse tipo de dor a gente. Então, eu estou preferindo ir para os medicamentos. Por quê? A gente não está entregando o resultado, a gente não está fazendo o nosso serviço de maneira adequada, a gente não tem aquela ideia de prática baseada em evidência na mente, né? Então, esse é o desafio. Eu quero começar a trilhar com vocês, a entender melhor a dor miofascial, a gente a tratar de forma efetiva a dor miofascial. Então, sempre eu falo com meus alunos, né? Qual o procedimento que você usa, qual o tratamento a dor musculoesquelética, né? Pontos, gatilhos e dores referidas. Então, sempre brinco com meus alunos que eles começam com o Mr. Bean, o paciente, por exemplo, chega com uma dor de cefaleia tensional nessa região temporal, uma dor cervical. Geralmente, em alguns casos, essa dor é causada por um ponto gatilho do trapézio superior. Então, imagina, chega um paciente com dor de trapézio superior, com dor cervical e cefaleia na região temporal, e a gente verifica que o trapézio superior ele tem um ponto gatilho ativo que está gerando essa dor. Então, geralmente, o fisioterapeuta, né, faz igual o Mr. Bean, faz essa cara estranha, o que eu vou fazer? E depois, no segundo momento, ele atira para todo lado, né? Então, ele faz TENS, ultrassom, luzinha vermelha, gelo, faz massagem, alongamento, faz tudo. E muitas vezes esse tipo de situação é tratada apenas com uma técnica. Uma ou duas técnicas no máximo a gente consegue resolver o problema do seu paciente. Então, seja um profissional PBE que você não vai passar por essa situação aqui e vai ter mais resultado com o paciente de vocês. Aí, quando eu tenho isso tudo em mente, eu tenho que ter melhor evidência disponível para aquela situação, eu tenho que saber usar essa melhor evidência disponível, tenho que ter experiência clínica também, saber que o meu paciente tem que ter preferência, que ele tem que entender, tem que concordar com o tratamento, e eu vou ter vários tipos de dispositivos, de procedimentos,
para fazer isso? Como é que eu vou escolher? Primeiro, como eu já disse para vocês, como está aí no slide, tem que ser baseados em PDR, tem que ser baseados em melhor evidência disponível. O segundo mecanismo de escolha é o custo. Você tem um aparelho, tem aparelhos que têm a mesma função do dry needling, por exemplo, de um instrumento de liberação miofascial, que custam 30, 40, 50 mil reais. Tem o mesmo equipamento custando 100, 200, 300 reais, ou o mesmo instrumento de liberação custando esse valor. Então, prática baseada em evidência também é custo. Até porque a gente vive num país que tem um sistema único, que precisa de diminuição de custo. Então, eu dou preferência para equipamentos de menor custo. Então, aqui na Semana da Dor, também é minha função, também é meu objetivo mostrar para vocês os instrumentos, os equipamentos, as técnicas que melhoram a dor, mas que tem o menor custo possível, que vai fazendo com que vocês tenham melhor acesso a esses equipamentos. Então, vários equipamentos têm o mesmo resultado, o mesmo desfecho clínico, eles resolvem o problema do paciente, mas se eu tenho o menor custo, escolho o menor custo. A terceiro item que eu olho sempre é a velocidade da melhora. Né? Qual é o que causa a melhor velocidade? Tudo bem, os dois em um mês vão ter o resultado bom do paciente. Eu tenho um equipamento X, equipamento Y. Os dois em um mês vão ter o melhor resultado, vão dar o mesmo resultado do meu paciente. Mas qual é o que dá mais conforto imediato para o meu paciente? Isso faz parte da minha escolha do meu procedimento. Então, saiu um trabalho recente para eu tratar a fascite plantar. Uma das etapas do tratamento da fascite plantar era a prescrição de exercício com a toalha embaixo da região do antepé, e meu paciente fazia esse movimento de flexão plantar. Ele passaria 3 meses fazendo esse procedimento de flexão plantar com a toalha embaixo do pé. Eu tenho outro, e a evidência é boa. Depois de 3 meses, meu paciente, bacana, não vai ter mais fascite plantar. Mas eu tenho outro também com boa evidência, que meu paciente com um mês está sem dor, com 15 dias está sem dor. Então, a velocidade da melhora é outro item a ser observado. Então, a gente viu primeiro que tem que ser baseado em evidência, menor custo, depois o item, velocidade de entrega de melhora da dor. Quem está com dor é velocidade, quer pressa, ninguém quer sentir dor no seu dia a dia. E o quarto, que seria o item exclusivo, é que seja um paciente com menos risco para o meu paciente possível. Existem algumas terapias, somente invasivas, que a fisioterapia está avançando para as terapias invasivas cada vez mais. Em alguns países, por exemplo, a gente faz já corticoide, a gente já faz anti-inflamatório, a gente faz já técnicas com anestésicos. Na Inglaterra, a gente já tem essa possibilidade. Então, existem outras técnicas na fisioterapia, algumas manipulações que dão risco para o meu paciente, pouco mais dão. Então, mas dão resultado também. Então, entre uma técnica que dá um pouco de risco e uma técnica que não dá quase nenhum risco, eu também vou escolher a técnica que não dá nenhum risco. Então, esses são os itens que eu escolho a tomada de decisão de ferramentas baseadas em evidência. Claro que o paciente tem que concordar também com essas técnicas, com o que eu vou utilizar nele. Então, fiquem atentos agora. Façam aí um print, batam uma foto desse slide. A tomada de decisão de equipamentos agora também tem que ser baseado nesses 4 pilares que eu estou mostrando para vocês aí. E aí pronto, beleza. Sei disso tudo, legal, prática baseada em evidência bacana. A gente tem equipamentos, vou saber escolher melhores equipamentos, vou lá no PubMed, vou lá no Pedro, vou ver as melhores evidências científicas para isso. Mas beleza, como é que eu vou utilizar isso e quando eu vou utilizar isso? E aí a gente tem a síndrome dolorosa miofacial, tá? Que muita gente não sabe o que é isso, muita gente não sabe que a maioria dos seus pacientes estão lá com essa besteirinha, e a sigla é SDM, síndrome dolorosa miofacial. Então, o que seria isso que a maioria dos pacientes vocês têm? É uma condição dolorosa muscular regional. Então, meu paciente tem uma dor em uma determinada região. Ele tem a dor na região e tem a dor muscular junto, tá? Então, outra característica, ele tem bandas musculares tensas. Essa região em volta da dor tem alguns grupos musculares com maior tensão, com maior hipertonia. A tonicidade dele está maior, tá? Outra característica, que também nesses músculos que estão com tônus maior, tem pequenos nódulos, que a gente chama de
pontos gatilhos. E esses nódulos a gente consegue palpar e eles são dolorosos. E esses nódulos, chamados pontos gatilhos, dão a dor referida. É a dor que o paciente, você geralmente chega. Então, meu paciente chega geralmente, por exemplo, com epicondilite lateral. Só para mostrar de novo o exemplo que eu falei para vocês. Epicondilite lateral, dor no epicôndilo lateral. Geralmente, essa dor é uma dor referida. Ela vem de um músculo, de um ponto gatilho de um músculo. Por exemplo, o extensor radial dos dedos. Então, esse ponto gatilho que eu disse para vocês que tem na SDS, na SDM, ele está ativo e está gerando essa dor referida no epicôndilo lateral. Então, é a característica da síndrome dolorosa miofascial também. Principalmente os pontos gatilhos, a dor referida, que é que o teu paciente te procura, e a banda tensa, o músculo está tenso, está rígido, está com tônus aumentado. Né? Então, ele pode pegar um músculo ou vários músculos gerando essa dor referida. E quando eu tenho por muito tempo esse gatilho, esse ponto gatilho ativado, eu tenho repercussão tanto nos tendões como nas articulações em volta. Então, meu paciente pode ter uma dor cronificada articular ou em tendão por conta de um SDM não tratado anteriormente. Tá? E como eu falei para vocês, o tempo gera maior dor. Então, outro exemplo que eu dei para vocês anteriormente, a gente tem, por exemplo, um ponto gatilho de trapézio superior, que ele fica 4 dedos de C7. O trapézio superior, tendo essa dor referida, desse ponto gatilho nele, perdão, ele dá uma dor referida aqui nessa região temporal, dá uma dor referida na cervical. Então, o teu paciente vai chegar com essa dor nessa região, a causa é o trapézio. Então, esse músculo está tenso, esse músculo está com gatilho gerando uma dor referida. Tá? Outro exemplo, muito clássico, por exemplo, uma canelite, uma dor na região anteromedial da tua tíbia, que a gente chama periostite. Então, essa dor, muitas vezes, anteromedial da tíbia, é causada por uma tensão, por um gatilho do tibial posterior ou do tibial anterior. Esses músculos estão tensos, por algum momento foram sobrecarregados, geraram um ponto gatilho nesses músculos, e esses músculos dão a dor referida nessa região. Isso vocês vão ver que acontece em toda parte do corpo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Aí é um esquema nesses pontinhos pretos, são os pontos gatilhos no corpo. Né? Então a gente tem nódulos no corpo todo. Vou falar até um pouquinho nos próximos slides depois. É normal ter esses nódulos. Eles estão lá, eles são chamados latentes, eles não estão causando dor. Se apertar parte do seu corpo, você vai sentir dor, só a palpação. Mas muitas vezes esses músculos são sobrecarregados por algum motivo, seja biomecânico, seja postura, seja pela sua posição de trabalho, posição de dormir. Por algum motivo, esses pontinhos latentes que tem no corpo todo de vocês, eles entram em sobrecarga e os latentes viram pontos ativos, que vão causar a dor local e a dor referida. Tá? E justamente existe esses, como eu falei para vocês, os pontos gatilhos, que são os grandes vilões da história toda. São nódulos de 0,25 a 1 centímetro na região muscular. Então, o ponto gatilho nada mais é do que uma contração mantida de parte da fibra muscular. E atentem que é de 0,25 a 1 centímetro. Ou seja, aquele seu paciente que chega com limão, que está com limão na cervical, provavelmente não é ponto gatilho. Né? Provavelmente é um aumento de tônus de uma forma global na região muscular. Ou é um acúmulo de colágeno. Não é ponto gatilho, porque o ponto gatilho tem um tamanho de uma fibra muscular, então ele é pequenininho, no máximo o tamanho de uma azeitona pequena, tá? No máximo estourando. O ponto gatilho é o tamanho da fibra muscular. Menor do que 0,25 também não é ponto gatilho. Você já deve ter feito massagem aí no pé de alguém, passado, fazendo um deslizamento no pé de alguém, sentindo aquelas areias, né? Aquilo ali pequenininho também não é ponto gatilho. Então, ele tem que ter mais ou menos esse tamanho de 0,25 a 1 centímetro. Nem muito pequeno igual a areia, nem igual a um limão. Meio termo, bem menor do que isso, tá? Tá o esquema para vocês aí no slide do ponto gatilho, nas fibras musculares. Aqui o esquema dele nesse exame de imagem. Embaixo a gente tem uma fibra muscular normal, feixe muscular normal. E em cima a gente tem
ponto gatilho formado. Então, não dá para ver que não tem como ser grande. Isso aqui é uma imagem microscópica. Então, não tem como ser maior do que 1 centímetro. É justamente o tamanho da fibra muscular. E aí a gente tem várias formas de sobrecarregar esse ponto gatilho. Então, lembra, a maioria dos nossos músculos que estão contra a gravidade, eles já têm os pontinhos, áreas de tensões, que a gente chama de latentes. Regiões que existe uma certa contração muscular mantida, mas não chegou essa contração muscular a gerar hipóxia local, nem isquemia, nem inflamação. Então, tem lá uma contração mantida, mas ainda continua a circulação ocorrendo de maneira adequada. Eles são um pouco mais sensíveis. Não existe no corpo todos esses pontos. Só que esses pontos, se ocorrer isso daqui, ó, podem virar ativos. Como é que um ponto vira ativo? Dessa contração aumenta, o sangue não consegue entrar e não consegue sair, o oxigênio não entra e não sai, então essa contração gera inflamação, isquemia e inflamação. E essa inflamação gera a dor referida, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Então tá lá os pontinhos latentes que são normais no corpo da gente, aí acontece uma sobrecarga aguda. Exemplo, eu sou sedentário e vou pegar uma caixa pesada no chão. Para eu subir, eu tenho que usar os meus paravertebrais, meus extensores da minha coluna. E esses extensores estão fracos, não tem força. Né? E eu vou dar uma força bruta, vou tentar puxar a caixa de maneira bruta do chão, abrupta do chão. Esses músculos que não estão preparados, esses pontos que existem latentes, eu faço esse movimento, eu provoco uma lesão interna no retículo sarcoplasmático, é um assunto mais específico, depois a gente pode comentar com vocês. Essa lesão gera uma contração maior dessa fibra muscular, e aí gera a inflamação e a isquemia, né? Aí minha coluna trava, tá? E essa sobrecarga aguda é uma das causas da ativação de pontos gatilhos latentes, gatilhos que já existem. Outra causa de sobrecarga aguda, por exemplo, uma inversão, entorse e inversão do tornozelo. Então, imagina que eu estou andando numa rua e eu caio num buraco, tá? E aí meu pé começa a fazer a inversão para fazer a entorse. E aí o meu músculo fibular tenta segurar. O fibular não é o que segura em eversão, ele impede a inversão. Só que o peso do meu corpo e a gravidade e a altura do buraco é mais forte do que o meu fibular. Então o meu fibular tenta, mas é vencido. Mas eu gerei uma sobrecarga aguda nesse fibular. Então o pontinho latente que geralmente existe nele ocorreu lesões no retículo sarcoplasmático e esse músculo vai ficar mais contraído, esse ponto vai ficar mais contraído, gerando gatilho ativo no fibular e gerando dor em toda a região lateral da minha perna, tá? Então, uma das causas de ativação de pontos gatilhos, a primeira é sobrecarga aguda. A segunda é fadiga por excesso de trabalho. Então, um músculo que passa muito tempo com esforço repetitivo, fadiga por excesso de trabalho, já é outro mecanismo, já é um mecanismo de diminuição da acetilcolinesterase, é uma coisa mais complexa, depois a gente pode conversar, mas essa diminuição da acetilcolinesterase gera ativação também do ponto gatilho ativo, do ponto gatilho latente, gerando essa contração permanente e inflamação local. Então, vamos lá, praticante tênis, que é muito comum, né, que se chama cotovelo tenista, de novo, condilho lateral, passa o tempo todo com esse movimento, distensão, gera fadiga por excesso de trabalho nos meus extensores, gera um ponto gatilho ativo nos extensores, gerando a dor referida no meu epicôndilo. E meu paciente vai chegar com dor no epicôndilo, mas a causa dele é um ponto gatilho ativo dos extensores. Mas aí vem a pergunta, por que então um ponto gatilho num local gera dor em outro local? Né? Por isso que o nome é gatilho, né? Porque ele engatilha dor à distância. Ele é um gatilho de dor à distância. Por que um músculo aqui, por exemplo, do extensor vai dar no epicôndilo? Porque é a mesma inervação sensitiva do meu extensor radial e do meu epicôndilo.
os mesmos nervos sensitivos detectam a sensibilidade, a dor, o calor aqui nessa região, é a mesma inervação sensitiva. E meu cérebro, na hora de processar a dor, na hora de decodificar onde é certinho o local da dor, ele não consegue decodificar. É só aqui o meu extensor. Então ele acaba decodificando como se a dor fosse em toda essa região. E aí eu chego com a dor da epicondilite lateral. Muitas vezes também eu posso ter uma sobrecarga no tendão, onde se insere, né? Meus extensores se inserem aqui no epicôndilo. Então, além dessa falha na decodificação cerebral, eu posso ter um estresse no tendão também, causado pela tensão do ponto gatilho, gerador também inflamação. Então, ao longo dessas aulas, vocês vão ver que vocês vão se identificar com seus pacientes, que grande parte dele tem SDM, Síndrome Dolorosa Miofascial, os gatilhos músculos tensos gerando dor do seu paciente, a distância e do local que o seu paciente te procura, a causa da dor que o seu paciente te procura. Esses dois primeiros são os principais, sobrecarga aguda e fadiga por excesso de trabalho, são as causas que a gente vai encontrar mais no nosso consultório. Mas o ponto gatilho pode ser ativado por todas essas outras também. Um trauma, uma pancada, pode gerar também essa lesão no retículo sarcoplasmático, gerando gatilho naquela região. O retículo sarcoplasmático é uma estrutura celular na fibra muscular que libera o cálcio, as miofibrilas se contraírem. Então, ele libera o cálcio, depois do potencial de ação, as miofibrilas, miosina, actina, se contraem, depois a bomba de cálcio, quando eu quero relaxar, a bomba de cálcio retorna o cálcio para o retículo sarcoplasmático. O músculo relaxa. Agora, imagina se eu lesionei o retículo sarcoplasmático. O que aconteceu? Tem uma rachadura, tem buracos no retículo sarcoplasmático. O cálcio sai, quando o cálcio volta, ele sai de novo pelo buraquinho, pela lesão. Então, o músculo vai ficar toda hora contraído. Então, traumas também lesionam o retículo sarcoplasmático. Radiculopatias também diminuem a acetilcolasterase. Ele pode ser ativado diretamente por outro ponto gatilho, pode ter uma doença visceral, pode ter disfunções articulares ou fatores emocionais. Todos esses causam ativação de pontos gatilhos ativos, mas os dois principais são esses dois primeiros que eu falei para vocês. Beleza? E aí a gente confunde. Hoje em dia é muito comum chegar no consultório de vocês, hoje o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, ou seja, não precisa de outro profissional para encaminhar para a gente. Né? Então, não sei a realidade de vocês, mas cada vez vai ser a nossa realidade nos próximos anos. Hoje, meus pacientes não passam por outro profissional, por médico, nem outro profissional para passar por mim. E vai ser assim sempre. Assim sempre não, vai ser assim, se Deus quiser, sempre daqui a uns anos. Mas a gente vai chegar lá e está aumentando esse novo contexto na saúde, principalmente do miofascial. Só que ainda chegam muitos pacientes para vocês, para muita gente, com diagnóstico de fibromialgia. É muito comum, acho que vocês devem receber muito paciente do diagnóstico de fibromialgia, e muitas vezes esse diagnóstico ele é mal feito. Então, alguns profissionais têm preguiça em fazer um diagnóstico adequado e investigar naquela fome de atender muita gente. Então, às vezes um dentista, às vezes um médico faz o diagnóstico mal feito e chega no teu consultório com o diagnóstico, às vezes por pressa. As duas são parecidas, a fibromialgia, a SDM, a síndrome dolorosa miofascial que eu estou falando para vocês, elas são parecidas, mas elas não são iguais e dá para diferenciar elas de maneira adequada. Geralmente, paciente com dor e tem ansiedade, insônia, o meu profissional, não fisioterapeuta, muitas vezes vai querer logo a canetada dizendo que é fibromialgia, por preguiça de investigar melhor. Todo mundo, ou grande parte da população, hoje tem alguma época da sua vida insônia, tem alguma época da sua vida ansiedade. E aí, se ele tem uma dor, opa, fibromialgia. Muitas vezes não é. Esse slide eu vou mostrar para vocês as diferenças entre um e outro. E a forma de tratar também é diferente. Então, por exemplo, a SDM, a síndrome dolorosa miofascial, ela tem pontos gatilhos. Já a fibromialgia são tender points. A diferença de ponto gatilho para tender point é essa. O ponto gatilho dá dor referida à distância. O tender point não, ele só dá dor no local. Então, a pessoa com fibromialgia, ela tem dor pontual no corpo. Ela não tem dor no local e à distância. Né? Na síndrome dolorosa miofascial, a dor é constante. O dia todo, a semana toda.
Já na fibromialgia, ela é inconstante, ela vai e volta, de acordo com o dia, o estresse. Tá? Na fibrose miofascial, tem só de um lado, por exemplo, só numa mão, só no cotovelo, só no ombro. Na fibromialgia, ela tem que ser simétrica dos dois lados. Na SDM, os dois sexos são acometidos, homem e mulher igualmente. Né? Na fibromialgia é muito mais mulher, é raro a gente pegar um homem com fibromialgia. Na SDM, a dor, só fizer isso aqui, ó, 2 quilos, o paciente já grita de dor. Na fibromialgia, eu tenho que dar uma pressão maior para o meu paciente sentir dor. E tem outras características, como vocês estão vendo aí. Uma dá diminuição de ADM, outra não dá. Uma dá fraqueza, outra não dá. Uma dá dor local e outra dá dor regional. Então, elas são muito diferentes, apesar de ser parecidas, né? Então, preste atenção agora, quando vocês pegarem um paciente, também printa esse slide, printa essa aula, bate uma foto, vocês verem as principais diferenças entre um e outro, porque o tratamento é diferente. E vocês vão ver que a maioria desses pacientes com fibromialgia, eles têm SDM. Não tem fibromialgia, é um diagnóstico mal feito. A fibromialgia tem todas essas características, principalmente as características finais aí que vocês estão vendo. Insônia, distúrbio gástrico, depressão, ansiedade, ligado ao quadro ágio simétrico dela. Preste atenção a partir de agora nesse diagnóstico. Quando você receber um diagnóstico de fibromialgia, tenha certeza que realmente é uma fibromialgia ou é um SDM. Eu digo que a maioria das vezes é um SDM. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de ponto gatilho. No corpo todo de vocês tem pontos gatilhos latentes, ou seja, são pontos gatilhos que estão lá, são áreas de sobrecarga, mas não inflamaram ainda o suficiente para gerar a dor local e dor referida. Então lá, são músculos que geralmente são contra a gravidade, então são latentes. Então nesses músculos a gente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, porque eles só doem quando eu palpo, quando eu faço uma pressão de 5 quilos em média. Tá? Quando esse latente acontece, uma dessas coisas aqui que eu mostrei nesse slide para vocês, sobrecarga aguda, fadiga no processo de trabalho, aí ele vira ativo. Aí ele produz uma queixa clínica local e à distância. E esse que é o nosso foco. O paciente vai ter uma queixa local e à distância. Então, ele vai doer a palpação e vai doer a distância. Ele vai doer em repouso e vai doer a distância. Tá? E a gente tem outros dois tipos de pontos que são os satélites. São pontos que são formados em volta desses pontos gatilho ativo ou na fibra muscular desse meu ponto gatilho ativo. Então, esses a gente também vai tratar com as técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês. E o ativo, né, no meio, é só uma representação, eu sou bom desenhista, é só uma representação básica aí, uma fibra muscular com ativo, que é o maior, essa tensão nessa fibra muscular, porque o ativo gera maior tensão na fibra muscular, gera aparecimento de outros pontinhos na fibra muscular, que a gente chama de pontos satélites. Então, toda a fibra muscular, geralmente, do músculo, o ponto gatilho ativo, ela é dolorida, ela é inflamada. A gente vai ter que atuar também nesses pontos. Então, como é que eu sei que o paciente tem um SDM, por exemplo? Então, seu paciente vai chegar lá no seu consultório, uma dor, de novo vou dar um exemplo que é mais fácil para vocês, de epicondilite lateral. E aí eu sei que a epicondilite lateral pode ser provocada por alguns músculos. Então vamos falar aqui do supinador, esse músculo aqui na região anterolateral do teu cotovelo. Então esse supinador, tá, pode causar o ponto gatilho, pode gerar epicondilite. Então como é que eu sei que ele está gerando epicondilite? Eu venho com a minha mão e vou pressionando de 2 a 5 quilos. Nessa região que tem um mapa, existe um mapa de pontos gatilhos ativos, que depois a gente pode disponibilizar. E no nosso curso também completo de Ryan Needling, a gente disponibiliza para vocês. Então, existe esse mapeamento, a gente aperta entre 2 e 5 quilos. E meu paciente, se tiver um SDM, ou seja, se a dor do epicôndilo for causada pelo supinador, a primeira coisa que ele vai ter é o sinal do pulo, ou seja, ele vai gritar de dor, ele vai fazer careta, ele vai lhe xingar, ele vai fazer alguma coisa. A gente chama isso de sinal do pulo. Diferente de um ponto latente. Se vocês apertarem aqui agora a região dos extensores dos dedos de vocês, mais ou menos 2 dedos abaixo da linha articular do cotovelo, apertarem, vocês vão sentir uma dor.
essa dor você vai fazer só uma caretinha, porque isso é um latente, você não tem epicondilite lateral. É diferente do sinal do pulo. O sinal do pulo você aperta de 2, 3, 4, 5 quilos, o paciente grita de dor realmente, ele xinga, às vezes cai até uma lágrima. O primeiro sinal de que isso seja um SDM, a causa da dor dele seja o meu supinador, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. A segunda sinal que ele vai ter é se você aperta esse ponto, ele vai gritar de dor. Se você manter 10 segundos esse ponto pressionado, a dor que o paciente procurou, a forma da dor que o paciente te procurou vai aumentar. Ou seja, ele vai gritar de dor, você vai pressionar, e aí a dor da epicondilite lateral que ele está sentindo, essa região da epicondilite lateral vai aumentar, vai se exacerbar. Então a gente chama isso de dor referida. Além disso, esse músculo vai estar tenso, como eu falei para você, hipertônico. Esses são os 3 sinais para você identificar que um músculo, o ponto latido do músculo está causando dor referida, então é uma SDM. Se ele só sentir uma caretinha, só fazer uma caretinha, não está provocando SDM, não é a causa da dor do seu paciente, então você vai investigar outros músculos que podem envolver. No caso aqui da epicondilite lateral, é o braco radial e os extensores do dedo do carpo, beleza? Então atenta nesses 2 sinais. Isso é uma característica clínica, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês aí, do músculo esternocleidomastoideu. Então, a figura mostra para vocês aí, e os pontinhos pretos são onde estão os pontos gatilhos desse ECOM. Em vermelho, onde é a dor referida. Então, imagina que o teu paciente, como vocês estão vendo na figura, chega com essa área aqui que está em vermelho na figura, doendo, na nuca. O paciente chega, doutor, tem uma dor aqui na nuca, nessa região, tá queimando, tá latejando, eu sinto um incômodo muito grande. Aí você, opa, uma das causas dessa dor nesse local pode ser o ECOM. Então eu vou testar o ECOM. Vou aqui no ECOM e vou botar 2, 3, 4, 5 quilos, 2, 3, 4, 5 quilos, procurando os nódulos e vendo se o meu paciente tem um sinal do pulo. E se eu pressionar depois que ele teve o sinal do pulo, a dor aqui piora. Então, aí você vai saber que é o ECOM, aí você vai tratar o ECOM. Claro que você não vai tratar só isso. Isso aqui é a consequência, é o que está causando a dor. Mas o que causou essa sobrecarga do músculo, você vai também ter que investigar. Aí é do ECOM. Aqui nessa outra figura, é do músculo chamado pterigóide medial. Então, todo mundo pega agora o polegar, vai aqui no ângulo da mandíbula, tá? E por trás do ângulo da mandíbula, você faz uma pressão de baixo para cima. E aperta. Então, quando esse pterigóide medial ativo, alguma coisa, uma disfunção na TM, por exemplo, gerou uma sobrecarga no pterigóide medial e ativou esse músculo, aí ele gera essa dor que vocês estão vendo na figura aí, ó. O meu paciente vai chegar essa dor referida. Ah, tô com dor na ATM, tô com dor na face. Aí vocês vão lembrar, dos músculos que podem causar dor na face, se ele tiver com SDM, é o pterigóide medial. Aí vocês vão ver aqui, ó, por baixo do ângulo da mandíbula, por trás, perdão, de baixo para cima. Meu paciente vai gritar de dor. Se ele gritar de dor, eu vou manter durante 10 segundos. Se nesses 10 segundos aumentar essa dor referida que ele te procurou, é esse músculo que eu vou tratar. Então, muitas pessoas têm essa dor, como vocês estão vendo aí, ó. E a causa é o pterigóide medial. Tá? Todo mundo agora também faz, ó, a pressão nessa região aqui, faz a prega assassina, né, que são o dedo indicador e o polegar, vem aqui e aperta, ó. Tá? Então, vocês vão ver que algumas pessoas já sentem uma dor irradiada nessa região. Hoje, a modernidade, a gente usando o tempo todo o WhatsApp, né? Todo o WhatsApp, Instagram, eu sobrecarrego essa região, que é do músculo adutor e do músculo oponente. E se esses músculos entram em gatilho, olha a dor que aparece nele aí, tá no slide de baixo. Parece com síndrome de Kervan. Kervan é do francês. Então, às vezes, o meu paciente chega com essa dor aqui, que parece síndrome de Kervan, e aí eu vou tratar aqui o abdutor longo e o extensor do polegar. E na maioria das vezes pode ser um ponto gatilho do adutor do oponente, tá? Não precisa apertar com muita força, vocês vão sentir mais ou menos o que seria a dor irradiada do
do adutor do polegar. Faça esse teste aí, ó. Faz a garrinha assassina, vem aqui, ó, por trás, pela frente, aperta o adutor com força durante 10 segundos. Se você sentir muita dor, cuidado, você daqui a pouco tá com a SDM do adutor e daqui a pouco tá sentindo dor disseminada na mão. Olha que interessante esse daí. Esse aí é o tibial anterior. O tibial anterior é um músculo da região anterior da minha tíbia, já até o primeiro metatarsular no pé. Quando ele entra em gatilho, e aí depois você vai ter que investigar, porque agora a gente estava falando da consequência de uma alteração biomecânica, de uma alteração postural, de uma alteração laboral, alguma coisa está provocando essa sobrecarga, esse gatilho no tibial anterior. Mas no momento que ele está com um ponto gatilho aí, olha a dor que ele causa, é esse vermelho aí do lado. Ele parece uma dor que chama de periostite tibial, canelite, ou síndrome do estresse medial da tíbia, tem 3 nomes. E muitas vezes ele vai no médico com essa dor, ele é corredor, e o médico já vai dizer, você tem periostite do tibial, periostite tibial, você tem um canelite, você tem várias fraturas na tíbia, não passou nem um raio-x ainda. E muitas vezes essa canelite, periostite, não é uma canelite verdadeira. É muitas vezes um gatilho no tibial anterior ou no tibial posterior, que é outro músculo que também dá essa dor. E a gente vai, trata esse ponto gatilho e o paciente fica sem dor. É igual aqui também, ó. Se sente dor de cabeça, trata o ponto gatilho de forma adequada e efetiva, o paciente vai ficar sem dor de cabeça. Então, a nossa função maior é tirar essa dor do paciente que está sentindo, o paciente melhorar da dor, e aí a gente começar o tratamento de buscar a causa dessa dor. Claro que na avaliação a gente já faz isso tudo, a gente já sabe a causa e a consequência. Mas a gente trata a dor que está incomodando mais o paciente e trata a causa. A dor é uma consequência, o ponto gatilho é uma consequência. Alguma coisa está sobrecarregando aquele músculo. Então, eu trato a dor, investigo a causa junto, mas trato logo a dor para o paciente ficar com uma sensação melhor, qualidade de vida melhor. Olha esse outro músculo aí, é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio são esses músculos que geralmente são chamados de gêmeos, que estão na face posterior da panturrilha. E, por algum motivo, se eles se estressarem, se eles entrarem em gatilho, olha onde é que é a dor que ele causa. Uma das imagens que estão mostrando aí, vocês estão vendo, é a região posterior do joelho. Né? Então, às vezes o paciente chega com dor na região posterior do joelho, vai, se não for o primeiro fisioterapeuta especializado que sabe disso, vai no médico, o médico vai passar exame de ressonância, a ressonância vai dar uma alteração, desgaste no menisco, porque é normal, é comum isso acontecer, e aí vai pensar que é uma lesão de menisco, que é uma lesão de alguma estrutura interna do joelho, porque é normal sair na ressonância isso. São achados comuns. Só que, na verdade, ele tem um ponto gatilho de gastrocnêmio. Evita isso tudo. Olha o tanto de economia que a gente tem se a gente for especializado e a gente for de primeiro contato. Detectou o ponto gatilho do gastrocnêmio, tratamos esse ponto de maneira adequada, o paciente vai ficar sem dor e a gente trata a causa, o que está gerando sobrecarga nessa panturrilha, nesse gastrocnêmio. Né? Então, que é o principal. O principal para a melhora do paciente, sintoma do paciente é tratar o ponto gatilho, mas o principal para o nosso tratamento todo vai ser depois descobrir a causa da sobrecarga desse músculo. A mesma coisa acontece com o poplíteo. Olha esse músculo poplíteo. É um músculo que está ali atrás, na região do joelho. Ele é um músculo que ele destrava o joelho na flexão. Ele é um flexor também do joelho. Mas, além disso tudo, ele é um estabilizador do joelho. Então, imagina alguém com sobrepeso que quer começar a correr. E vai correr na praia, na areia fofa, na areia bolinha, né? E aí começa a correr todo dia. E esse músculo não está preparado para estabilizar o joelho, para ajudar a estabilizar o joelho. Ele está fraco, porque eu sou sedentário, ou eu estou acima do peso, e aí ele entra em gatilho. E aí dessa dor forte posterior no joelho. E aí vai acontecer tudo que eu falei, vai se investigar dentro do joelho, vai fazer ressonância, vai se desconfiar de uma série de coisas, e às vezes lá você vai com o seu dedinho, no ponto gatilho do poplíteo, pressiona de 2 a 5 quilos, e o paciente sente a dor do sinal do pulo e a dor referida. Opa, o poplíteo, eu vou tratar só o ponto gatilho poplíteo, vai tirar a dor, e depois eu vou descobrir a causa dessa sobrecarga no poplíteo. Outro bem comum, para vocês entenderem também, essa região, ó, se vocês verem a segunda imagem da esquerda para a direita, olha onde está em vermelho. Vermelho é onde é a dor referida. Em vermelho é a dor referida dos adutores, nesse caso do adutor magno. Gera uma dor parecida com
pubalgia. Então, meu paciente, muitas vezes, aparece com quadro de pubalgia, porque dessa dor referida na região medial até o pubis. Eu vou tratar tudo, eu vou fazer osteopatia, porque o pubis um está anterior, outro está posterior, eu sou osteopata também, eu tenho uma especialidade em osteopatia, tenho várias formações em quiro, então a gente quer logo manipular, fazer o tranche, o estralo, a gente quer botar o laser lá no pubis, a gente quer fazer tudo. E muitas vezes, a gente pode até fazer isso também, se ele tiver uma disfunção biomecânica. Muitas vezes a causa da dor mesmo dele é esse ponto gatilho no adutor. Tratando, o paciente vai ficar já praticamente sem dor. Olha outra coisa muito interessante também do glúteo médio. Olha onde é o ponto gatilho do glúteo médio, olha a dor que ele pode causar no teu paciente. O glúteo médio, quando ele engatilha, quando ele gera um SDM, ele gera uma dor parecida com sacroiliite, ou dor sacroiliaca. Vocês estão vendo na imagem de cima em vermelho, lá na sacroiliaca. O paciente chega, a primeira coisa que você quer é manipular ele, creca. Botar lá o ilíaco no lugar e fazer massagem lá nessa região, laser, ultrassom e tudo. Muitas vezes a causa dele é lá do glúteo médio. O ponto gatilho do glúteo médio é 4 dedos da EIPS na direção do trocânter maior. Você vai lá, ó, puf, 2, 3, 4, 5 quilos, pressiona, o paciente grita de dor, depois de 10 segundos ele sente essa dor, e você só trata o glúteo médio. Esse aqui é o mais interessante, um dos mais interessantes. Se chama glúteo mínimo, ponto gatilho do glúteo mínimo. Então, isso acontece demais no meu consultório, eu acho que acontece com vocês também. O paciente entra em contrator de glúteo mínimo, depois a gente também pode discutir um pouquinho como isso acontece, são várias causas. Ele sente essa dor irradiada aí na região do glúteo, como vocês estão vendo na figura, até o tornozelo. E aí é batata. Se for no ortopedista e passar uma ressonância, é batata. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem alteração na ressonância. Não são malignas, vamos dizer. Então, se eu pegar aí 100 pessoas sem dor na lombar, sem nada, e fizer uma ressonância, boa parte dela, pelo menos de 20 a 30, até um pouquinho mais, dependendo da faixa etária, vai ter alterações radiológicas na ressonância. Vai ter protusão, vai ter hérnia, vai ter abolamento, vai ter diminuição do espaço discal, vai ter muita coisa. E essas alterações, na maioria das vezes, elas são assintomáticas. É normal isso acontecer em todo mundo. Então, imagine meu paciente que faz um crossfit, que faz algum tipo de atividade, que sobrecarregou esse glúteo mínimo, ele engatilhou, ele sente essa dor toda, vai no médico, vai passar a ressonância vai dar essa alteraçãozinha que é normal. O que vai querer fazer? Cirurgia, fazer mesa de tração, fazer tudo na lombar. E o problema dele não é lombar. Baixa agora todo paciente de vocês que chegarem com dor irradiada até o tornozelo, somente nessa característica que estou mostrando para vocês, façam um teste no glúteo mínimo. 2 dedos abaixo da crista ilíaca, tá? Região lateral, a gente vai palpando 2, 3, 4, 5 quilos e veja se o seu paciente gritou de dor e dor a dor referida. Se ele fizer isso, SDM, vou ensinar para vocês como trata. Olha o que eu falei para vocês anteriormente dos extensores do dedo gerando epicondilite lateral, né? Esses músculos geram epicondilite lateral e você vai tratar epicôndilo, não vai adiantar nada. A causa da dor dele é nos extensores. Dores no ombro, principalmente dor no ombro, pessoal. Dor no ombro, não se atentem mais a exame de imagem. A maior causa da dor do ombro são o manguito rotador, o grande dorsal, o redondo maior e o deltoide, tá? As maiores causas. Então, quais são os músculos do manguito rotador? Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo maior e subescapular. Esses 4 são as maiores causas de dor na região no ombro. Aí é um exemplo do supraespinhoso. Olha aí as imagens embaixo. Então, o ponto gatilho no supraespinhoso, olha o que ele pode causar no ombro do teu paciente. Aí você vai no médico, vai ter a ultrassom, o fisioterapeuta vai passar ultrassom, porque a gente pode e deve passar exame de imagem. Aí vai dar uma lesão na bússola, que é comum. Depois de 30 anos, depois de 40 anos, é comum ter alteração de imagem na bússola. Ele vai ter aquela alteração de imagem na bússola e você vai pensar que ele está com uma bursite, que a causa da dor dele é a bússola. Na verdade, muitas vezes pode ser um desses músculos. Os 4 do manguito rotador, o redondo maior, o grande dorsal, o deltoide também entram nisso. E muito raramente o bíceps ou o tríceps entram também nessa dor
irradiada no ombro. Então, a partir de agora, investiguem o mandocrilatador com palpação dele. O supraespinhoso é um deles que fica na fossa supraespinhal, o ponto gatilho dele. Olha o infra também, olha a dor, que o ponto gatilho no infra está por cima ali da escápula. Você vai palpando a escápula, 2, 3, 4, 5 quilos, vê se ele dá essa dor irradiada. Olha a dor irradiada do infra, como parece muito com meus pacientes de vocês que chegam com dor no ombro. E aí você vai trabalhar toda a biomecânica que você aprendeu na sua faculdade, no seu curso de terapia manual, no seu Mulligan, no FNP, o que você fizer, mas para tratar a dor logo imediatamente, você vai tratar os pontos gatilhos desses músculos. Olha o trapézio que eu falei para vocês desde o começo da aula. Né? O trapézio gera dor cervical e gera dor de cabeça. O paciente pode chegar com dor de cabeça. Uma das causas pode ser o trapézio. Eu não estou dizendo que sempre as causas vão ser pontos gatilhos. Eu estou falando para vocês investigarem agora os pontos gatilhos. Vocês vão ver que muitas causas, muitas vezes essas dores que os pacientes sentem são causadas por pontos gatilhos musculares. Está aí o caso do trapézio superior, o ascendente, né, que o superior é o descendente, o ascendente é o inferior e do médio. Causam dor entre as escápulas e causam dor até a cervical. Então, comecem a investigar, como eu citei para vocês, é muito fácil. O elevador da escápula também, olha como ele causa dor aí na região cervical. Então, o elevador da escápula, você pega aqui a escápula dele, vamos dizer que essa é a escápula esquerda, você bota 2 dedos do ângulo superior da escápula em direção à orelha do paciente, como lateral. Você palpa 2, 3, 4, 5 quilos. Se o paciente chega com dor cervical, e ver se ele tem essa dor. A dor do elevador escápula é muito chata. É um dos músculos que, junto com o trapézio e o esplênio, causam o famoso torcicolo. É o esplênio que eu acabei de falar para vocês. É um extensor cervical. Isso aí pode causar dores de cabeça fortíssimas, cefaleia tensionais fortíssimas. Meu paciente vai passar em 2, 3, 4 meses tomando anti-inflamatório, tomando vários medicamentos para enxaqueca, para cefaleia, para dor. É outra coisa mal diagnosticada, né? A cefaleia da enxaqueca é muito mal diagnosticada. Às vezes é diagnosticada como enxaqueca e apenas uma cefaleia tensional. Investigue esses músculos quando o paciente chegar com cefaleia também. Então, como tratar essa dor miofascial? Né? Então, existem várias técnicas que a gente pode tratar essa dor miofascial. Existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para tratar essa dor miofascial e vocês agora vão ter sucesso. O paciente, vocês vão melhorar rapidamente da dor, então ele vai confiar mais em você, porque ele ficou melhorador. No momento que você melhora a dor dele, ele vai confiar o pescoço, a perna, o joelho, tudo dele em você. E aí, a partir daí, você vai poder gerenciar melhor a sua cinesioterapia. É o que vai realmente tratar. Vai causar mais satisfação, é tratar a dor miofascial do seu paciente. Autoridade, satisfação, agradecimento dele para você. Valor que ele vai te pagar é tratar a dor miofascial. Depois você vai com a cinesioterapia para fechar o tratamento e para tratar a causa. Lembra sempre desse slide, tá? Aquele slide que a gente começou inicialmente. Vocês, a partir de agora, claro que eu vou dar aqui o pulo do gato para vocês, mas o mundo vai continuar depois da aula da gente. Então, a gente vai continuar se informando aí nos grupos de Telegram, no Instagram, no WhatsApp, a gente vai continuar junto, mas você também tem que ter uma certa autonomia para buscar também seu conhecimento depois. E aí, lembra sempre desse slide também para esse conhecimento. Então, na próxima aula, que vai ser no dia 30, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as técnicas que vocês vão utilizar, lembrando sempre desse slide aqui, técnica com um mínimo de evidência científica, um custo baixo, velocidade de melhora do seu paciente, técnicas não lesivas. Então, essas são o que eu selecionei para passar para vocês e vou tentar ensinar para vocês já começarem a utilizar no consultório de vocês a partir do final da semana da dor. Beleza? Então, a partir da próxima aula, a gente se encontra. Fica aí, não perde a hora da aula. Já emenda já no dia 30 para assistir nossa aula. Marca aí na agenda, marca em qualquer lugar. Lembra também de apontar o celular para o QR Code para entrar no meu grupo de Telegram. E a gente se encontra na próxima aula para a gente iniciar a mostrar para vocês as técnicas que vão diferenciar vocês no mercado da fisioterapia. Beleza, pessoal? Valeu e até lá.